Você já parou para pensar o porquê você tem um site, mas não é encontrado na Google ou até mesmo na Bing? Muitos acreditam que por ter apenas um site no ar, isso significa que ele será encontrado em um motor de busca, seja na Google, na Bing ou até mesmo no YouTube, certo? Só que o processo ele não é muito bem dessa forma. Ter um site hoje em dia não significa que ele será encontrado por outros usuários ou até mesmo indexado na Google, certo? Por qual motivo? Existem alguns fatores primordiais que precisam ser executados dentro do seu site para que ocorra a indexação e também o SEO dentro da plataforma. As pessoas elas acham que é simplesmente criar um site, comprar o domínio junto ao registro.br, seja um domínio.com.br ou um domínio.com na GoDaddy, na Hostinger, entre outras empresas que prestam esse tipo de serviço, certo? E elas acabam achando que é simplesmente comprar o domínio, pedir para um designer desenvolver o design das páginas, depois para um dev ou um desenvolvedor programar essas páginas, seja em um Bootstrap da vida, na Wix, no WordPress, qualquer plataforma ou CMS que você desejar trabalhar, certo? Aquela que é mais conveniente para você e também mais fácil de ser utilizada. Então as pessoas acham, os contratante, clientes, empreendedores, locais ou não, elas acham que é somente ter o site por ter. Elas não veem o site como uma ferramenta de vendas para a sua empresa. Elas enxergam o site simplesmente como um cartão de visita. E o site não é um cartão de visita. O site é a sua ferramenta de vendas. É através dele que o seu público-alvo chegará. É através dele que você vai alcançar mais pessoas da sua região ou fora. Então as pessoas elas acham que é só ter o site. Simplesmente coloquei o site no ar e agora os clientes chegarão até a mim e eu vou vender a rodo. E não é assim que funciona. E essa parte é uma parte que poucos explicam. Não é somente ter o site, você tem que ter um cuidado muito grande com o site da sua empresa. Seja você um pequeno, médio ou grande empreendedor. Se não for você o responsável, que seja a sua equipe de marketing a responsável em pensar dessa forma. Por qual motivo? Por que o seu site ele não é encontrado na Google através de uma palavra-chave? De forma orgânica, sendo que sendo que não tem a necessidade de você investir em ads ou em campanhas para ser encontrado. Basta somente a pessoa digitar na Google a palavra-chave a qual você deseja ser encontrado e a pessoa, o usuário, o cliente final vai te encontrar lá, beleza? Então, o que acontece? A primeira coisa que você precisa fazer é ter um cuidado com o SEO da sua homepage e páginas internas do site. Qual que é essa preocupação? A preocupação com o conteúdo. Você precisa se preocupar com o conteúdo que você está entregando para o seu usuário. Porque o site ele não é feito para você, empreendedor local. Ele é feito para o seu cliente. Ele é desenvolvido pensando no seu público-alvo. Ele é desenvolvido pensando no segmento e mercado ao qual você quer atuar. Então, o site não é para você. O site não é para a sua empresa. O site é da sua empresa, mas não é para a sua empresa. É para o seu usuário, é para o seu cliente. Então, todo o conteúdo do seu site ele precisa ser muito bem pensado e muito bem elaborado de acordo com as palavras-chave que você quer ser encontrado nas buscas. A Google hoje é a principal ferramenta ou o principal mecanismo de busca no mundo. E o YouTube é a segunda plataforma de busca
atualmente. E eu acredito que o TikTok já está se tornando a terceira via. Então nós temos hoje a Google, temos o YouTube e temos também o TikTok, porque o TikTok ele já está mudando um pouco o perfil de produção de conteúdo dentro da plataforma. As pessoas não estão entrando mais no TikTok somente para ver dancinhas. Não, elas não estão mais buscando esse tipo de conteúdo. Elas estão utilizando o campo de busca para realizar buscas que solucionem os seus problemas. E assim é na Google e hoje também no YouTube. Então hoje nós temos três ferramentas aí, a primeira, a segunda e terceira colocada em sistema de busca no mundo. Não é somente no Brasil. Então o que acontece? Se o seu conteúdo ele não é focado para esse público, se o seu conteúdo não é focado em suas palavras-chave, se as suas imagens não são renomeadas de acordo com essas palavras-chave, se não tem H1, se não tem H2, se não tem H3, se não tem link interno, link externo dentro do seu site, da sua homepage, dificilmente a Google irá indexar o seu site em sua plataforma. E essa indexação, ela não ocorre somente porque o seu site está no ar. Ela ocorre porque o seu domínio tem anos de vida, ou seja, está no ar há muito tempo, comprado no registro.br. Você utilizou o Google Search Console para criar o sitemap das páginas do seu website e assim enviá-las para a Google. Muitos não sabem nem o que é o Google Search Console, muito menos o que é indexação. Então, o que é indexação? A indexação é quando o seu site está no ar e você pega esse site, cadastra ele no Google Search Console, cria um sitemap, que é uma ferramenta que vai listar todas as suas páginas existentes no seu site que serão enviadas para a Google. E dessa forma, se o seu site tiver alguma atualização ou criação de novas páginas, a Google irá saber automaticamente. E isso irá ajudar na indexação do seu site. Muitos não têm o site map enviado para a Google. Muitos não têm a tag, o tagueamento do Search Console instalado em seu website. Muitos não têm nem a conta do Google Search Console, quanto mais a tag. Então as pessoas elas acham que é só ter o site que vai resolver todos os seus problemas e vai aumentar o seu capital de giro. Só que não é assim. Então aqui como designer e como desenvolvedor, eu tenho atendido muitos clientes e muitas empresas. Eu trabalho desde 2013 na área. Nós já estamos em 2026, então eu já tenho alguns anos de experiência. Em 2017, eu tomei a decisão de trabalhar por conta, abri a minha empresa e hoje eu sou prestador de serviços. E nesse meio período, eu já atendi muitas empresas, seja ela pequena, média ou grande. E todas têm a mesma dificuldade de entender isso, que o site ele não é um cartão de visita, que o site ele é uma ferramenta estratégica de negócio. Então, hoje muitas pessoas têm um site, mas muitas pessoas também não sabem da existência da sua empresa, dos seus serviços, ou até mesmo produtos que você vende no mercado. Porque você não é encontrado na Google, você não é encontrado na Bing, você não tem um SEO, um projeto de web preparado para essas plataformas. Então, isso dificulta o seu encontramento. Eu vou utilizar essa palavra, beleza? Dificulta muito as pessoas encontrarem você, porque falta esse pequeno cuidado de não somente contratar um web designer para fazer o site para a sua empresa. Se você tem um site que não é atualizado, que você não atualiza fotos, não atualiza textos, não atualiza informações, não tem um blog atualizado, não cria pelo menos um artigo semanalmente, dificilmente a Google vai prestar atenção na sua empresa, no seu site, porque ela vai perceber que o seu site está parado, ele está morto. E existe um motorzinho de busca da Google que eu chamo de aranha. É uma aranha da Google. Essa aranha, ela faz uma varredura diária no seu site.
para ver se teve atualizações, se teve troca de fotos, se teve movimentação. Então, se você não se preocupar e se atentar com isso, dificilmente você vai aparecer nos mecanismos de busca de forma orgânica, sem investir em tráfego pago. Então, primeiro, tenha o seu site, atualize o seu conteúdo constantemente, tanto da homepage quanto das páginas internas. Tenha instalado em seu site as ferramentas da Google, Google Search Console, para você ter insights e também uma ideia de tráfego no seu site, de onde está vindo, por onde está vindo, quantos cliques, quantas impressões. Tenha o Google Analytics instalado no seu site e tagueado bonitinho também dentro do seu site, para você ter uma análise de dados mais profunda, para você saber quantas pessoas acessaram o seu site, de onde, qual estado, qual região, qual país, qual horário. Quais são as áreas do seu site que as pessoas mais clicam? Quais, quais são as áreas que elas mais navegam? Qual o tempo que ela passa no seu site? Se é 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos? Será que as pessoas estão entrando no seu site e saindo muito rápido? Tanto em website quanto em e-commerce, as pessoas estão indo para o checkout e estão abandonando o carrinho. Isso, a ferramenta da Google Analytics, ela te ajuda a ter um parâmetro correto baseado em dados, para você saber qual caminho você tem que tomar ou não para melhorar a taxa de conversão do seu website ou loja virtual, beleza? Segundo ponto, terceiro ponto, tenha também o Google Tag Manager instalado no seu website, para você poder saber quais são os eventos que estão acontecendo dentro dele. Olha só, nós temos Google Analytics, Google Search Console, Google Tag Manager para ser instalado no site, além de toda a parte de design de interface, a parte de front, a parte de conteúdo, para nos preocuparmos em ser encontrados nesses mecanismos de busca, gente. Então você, empreendedor local, que tem um site ou que pretende ter um site, tenha isso em mente. Por que ultimamente eu tenho batido muito nessa tecla de website aqui no conteúdo do canal? Porque é importante, que é super importante. Não é só um design bonito que vende. Eu sou designer. Todos os sites que eu atendo aqui, eu desenvolvo o design e implemento ele no WordPress ou em uma plataforma ou em uma linguagem que o cliente deseja, de acordo com a necessidade do projeto. Porque não adianta você querer ter um site desenvolvido em linguagens que não irão atender à necessidade do projeto. E tem projetos que nem precisam disso. Não precisa de tanta complexidade. Tem projetos que o básico resolve. Ter um site na Wix, ter um site no WordPress, ter um site no Bootstrap, já resolve o seu problema. Tem outros projetos que não, são mais complexos. Precisam de uma linguagem mais robusta, precisam de um banco de dados e etc. Então, quando eu desenvolvo aqui, eu sempre passo para o cliente essas informações. Que ele precisa ter essa preocupação com o site da sua empresa. Não é somente colocar o site no ar. Não é somente colocar o site no ar e abandonar, pensar que através dele, magicamente, clientes virão. Magicamente, o site terá tráfego. Magicamente, o site terá acessos. E não é assim. Não é bem assim que funciona. Então, você precisa ter em mente que a primeira coisa que você tem que fazer, antes mesmo de contratar um web designer, ou quando você contratar um web designer, é preparar o seu site para ter um projeto de SEO, para ter um suporte de SEO dentro dele e com ele. Porque se você for fazer para abandonar, deixar ele largado, é melhor você não investir nisso.
Porque você vai investir o seu tempo e vai investir o seu dinheiro, certo? Tudo que você investir no seu negócio, você vai querer um ROI. Você vai querer ter um retorno sobre o investimento. De alguma forma ou de certa forma, você irá ter esse desejo, porque você é um empreendedor. Você precisa fazer o seu capital de giro acontecer. Você precisa levantar o capital da sua empresa. Então não tenha o site simplesmente por ter. Simplesmente porque você acha bonito o seu concorrente da sua região ou do seu estado ou país ter ali um site no ar e você não. Não faça isso. Pense de forma estratégica. Por que a sua empresa precisa ter um site? Para que você quer ter um site? Para que a sua empresa precisa ter um site? Então, quando você toma essa decisão e você larga de mão, você abandona o site, deixa no ar ele a Deus dará, passando aquelas bolinhas igual passa no deserto, quando não tem, quando está tudo abandonado, não faça isso. Eu não indico você a fazer isso quando você começar um projeto web da sua empresa. Então, se preocupe com o design, se preocupe com a estética, se preocupe com a estratégia, se preocupe com o conteúdo, se preocupe com a mensagem, se preocupe com o SEO, porque é importante. É importante para você, é importante para a sua empresa. Então, esses são os motivos pelos quais a sua empresa e o seu site não são encontrados na Google. Falta de conteúdo, falta de indexação, falta de estratégia, falta de análise de dados. Tudo isso compromete um projeto web. Porque, como eu disse aqui no começo do vídeo, não é somente comprar o domínio do registro.br e colocar no ar. Quando você faz isso, é o primeiro passo. O segundo passo é estruturar o projeto. O terceiro passo é programar. O quarto é colocar no ar. O cinco é implementar todas essas estratégias. O sexto é analisar os dados através do Google Analytics e Google Search Console e Google Tag Manager. Isso se você não quiser instalar outras ferramentas. SEMrush, contratar a RD Station, contratar uma plataforma ou uma equipe de marketing que vai dar um suporte fiel à sua empresa. Então eu gostaria de trazer esse alerta aqui para você, empreendedor local, que tem aí o desejo de ter um site da sua empresa, ou até mesmo que já tenha um, mas não sabe o que fazer. O site está parado, está desatualizado, o site não tem tráfego, não tem acesso, não tem venda, não tem conversão. Então esse vídeo é para você que tem em mente ter um site ou você que já tem um. Caso esse vídeo tenha te ajudado, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de toda a nossa programação. O meu nome é Eduardo Inácio e eu estou aqui para te ajudar em todo o seu processo criativo. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.